Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão. Sempre bola lá pro pós-jogo de Palmeiras 1, Novo Horizontino 0. O que aconteceu nessa partida? Foi um bom resultado, acho que o Palmeiras poderia ter vencido por mais. A gente vai comentar sobre isso contra o bom time do Novo Horizontino. Algumas qualidades desse time me chamou bastante atenção e a gente vai abordar aqui. Deixe seu comentário no final do vídeo que é muito importante. E já imaginou pagar o seu IPVA em 12 vezes no cartão, galera? Isso mesmo, então faz o seguinte, vai no primeiro comentário na descrição, baixe o aplicativo do Super Gringo, lá você vai poder pagar o seu IPVA, o seu licenciamento em 12 vezes, multa, se você tiver alguma multa você vai conferir sempre por ali e vai conseguir pagar tudo por lá, vai ter muita tranquilidade, praticidade, não vai precisar sair de casa e seu aplicativo é seguro, é um aplicativo credenciado pelo Detran, então você tem total segurança para conseguir aí pagar os seus débitos e ficar tranquilo. E no final do mês você pode concorrer a uma camisa do Verdão. O que você tem que fazer? Só baixar o aplicativo do Super Gringo. Então já se garante lá, deixa o aplicativo salvo para você poder resolver tudo do seu veículo. Bom, galera, o negócio é o seguinte: Verdão vence por 1 a 0 e fica bem aberto o jogo da volta. O time do Novo Horizontino, ele deu muito trabalho pro Palmeiras, na minha visão, por alguns motivos. Vocês perceberam que em vários momentos o Novo Horizontino marcava a saída de bola do Palmeiras? E isso é uma coisa que incomoda bastante o time do Palmeiras. Todo time se incomoda quando um time marca pressão. E o Novo Horizontino em alguns momentos fazia isso. O Palmeiras tinha dificuldade para sair jogando. O Palmeiras até deu menos chutões hoje, conseguiu colocar a bola no chão, sair jogando em alguns momentos. Vou falar o que eu falei no começo antes de começar o jogo, tá? E vou repetir aqui. Pra mim é um erro você não começar com o John Arias, tá? Por quê? Porque o Vitor Roque tava fora. Aí o Abel opta pelo Sosa, certo? Sosa fez um bom jogo? Bom, Júlio, ele participou ali, deu assistência no lançamento do Marlon Freitas, tá? Mas ele errou outras jogadas, entendeu? Outras jogadas, ele erra o domínio, erra o passe, a tabela, o time errado. Então assim, o Arias é muito mais jogador que o Sosa. Aí eu fico me perguntando por que o Abel optou por ele. O Maurício fez outro grande jogo. O Maurício hoje não dá pra sair do time. Nesse momento, o Maurício até uns jogos atrás não tava bem. Ele tá jogando muito bem agora. Vai e volta, chega ao ataque. Com a movimentação do Maurício, ele que cai pelo fundo, cai pelo meio, ele consegue abrir espaço para outros jogadores. Então assim, ele tá bem, não dá para sair, mas o Alan pode sair. Como o Vitor Roque tava fora, colocasse o John Arias. Na esquerda, o Arias estava jogando na esquerda no segundo tempo. Então, de verdade, para mim, isso é um erro do Abel Ferreira. Por quê? Porque ele tá sendo teimoso, porque o Arias é muito melhor que o Sosa, mas muito melhor, não tem comparação. E o Arias jogou na esquerda, ele colocou o Felipe antes na direita no segundo tempo. Então assim, não tinha por que ele não jogar. Um jogador que investimos 25 milhões de euros. Ele entrou, fez ali 2, 3 jogadas, mas ele desde o começo é outra coisa, é outra intensidade. Junto com o Andréas Pereira, que pode ver quando o Andréas saiu, o Palmeiras perdeu na criatividade, apesar dele ter entregado 2 bolas lá. O jogo, o Novo Horizontino marca bem demais. É uma marcação muito forte. O time do Novo Horizontino é muito melhor que o time do São Paulo, é muito melhor que o time do Santos, assim, mas com sobras. É um time muito sólido, que sabe fechar os espaços, que morde muito bem no meio de campo. O Palmeiras teve uma certa dificuldade de construir e de transitar essa bola ali meio ataque. Uma coisa que pra mim fez falta hoje foi a jogada individual, o drible. O Alan não tá conseguindo, o Alan não tá jogando tão bem, nós temos que admitir isso. O Palmeiras ficou rodando a bola, o Jordi não tinha feito nenhuma grande defesa ainda, o Palmeiras conseguia chegar até os corredores tocando a bola, o Palmeiras teve paciência, mas o Novo Horizontino marca muito bem. O gol do Palmeiras sai da onde? De uma jogada de bola longa, que é o artifício que o Palmeiras utilizou para tentar furar esse bloqueio defensivo. Belo lançamento do Marlon Freitas. O Sosa domina ali no ombro e ajeita pro Flaco Lopes, ele domina, corta e bate cruzado e faz 1 a 0. Antes disso, o Palmeiras teve algumas chegadas ao ataque, mas aí erra o passe, erra a tabela, o Kelvin errando bastante, né, do lado direito ali. Ele consegue em alguns momentos subir, mas se precipita no passe. Então o Novo Horizontino forçava muito o Palmeiras a fazer essa bola longa. Então o Palmeiras encontrou um time ali que marca muito bem. Quando o Palmeiras faz 1 a 0, o Novo Horizontino fica meio grogue. O Novo Horizontino sente o gol e aí que o Palmeiras consegue, em movimentações rápidas, em troca de passes rápidas, chegar na cara do gol. A jogada que o Alan
saiu na cara do gol, bela jogada do Palmeiras, bela trama, bola no chão, chegou, o Lopes dominou a entrada da área, rolou para o Alan, e o Alan chutou na trave, perde um gol, ele e o goleiro, um azar também, bola bate na trave, voltou no pé do Lopes, mas não deu, e depois uma bola parada, belo cruzamento do Andréas, o Murilo sozinho, que pra mim fez um bom jogo, o Murilo, Gustavo Gomes também, salvou um gol de cabeça do Robson, o Murilo cabeceou sozinho pra fora, então assim, foi um jogo onde você tinha pouquíssimas oportunidades, pela dificuldade que o Novo Horizontino colocava. E o Palmeiras acabou não aproveitando no primeiro tempo. E no final do primeiro tempo, o Andréas entrega 2 bolas. Uma que ele foi proteger na lateral, perde a bola. E aí o Robson rouba, a bola quase sai o gol ali na finalização. E aí teve um pênalti onde o Andréas perde a bola. E aí o Vinícius Paiva, bom jogador, hein? Da ponta lá, fumaça, vai pra cima, dribla. Já tinha falado desse moleque já do jogo contra o Santos, e ele sofre o pênalti, não sei se foi do Marlon, se foi do Gomes, e o Carlos Miguel, segundo pênalti que vão bater no Carlos Miguel e erram, lá o Depay chutou pra fora, e o Robson chutou no meio do gol e ele pegou. Esse pênalti pode fazer total diferença na final do Campeonato Paulista, porque obviamente 1-0 é muito melhor do que 1-1, e o Carlos Miguel pegou o seu primeiro pênalti com a camisa do Palmeiras, de muitos que ele vai pegar ainda, porque ele bota medo, dá pra perceber que o jogador fica incomodado com o Carlos Miguel ali na meta. Bom jogo do Piquerez também, apoiando pelo lado esquerdo. Achei que até faltou mais essa tabela com o Piquerez pelo lado esquerdo. Vocês lembram no ano passado, em alguns bons momentos, que o Felipe Antos fazia essa tabela com o Piquerez? Só que o Sousa não tem essa qualidade técnica para fazer isso. O Sousa tem um passe muito ruim. Aí vocês vão falar, pô, você tá pegando no pé do cara, mas é verdade, gente, ele tem dificuldade com a bola, e aí você mata o lado esquerdo, que é onde o Piquerez sobe bastante, ele precisa dessa aproximação. Fomos pro segundo tempo, e o Palmeiras também não conseguiu criar grandes oportunidades, porque o Novo Horizontino ficou satisfeito com um 1-0, com a derrota por 1-0, continuava marcando bem, o Palmeiras girava essa bola, conseguia em alguns momentos colocar no chão e criar espaços, mas aí aquele negócio do último passe, a última bola, o Palmeiras chega a um gol, o Gustavo Gomes ele estava um pouco impedido, acho que a bola parada é uma boa arma para o Palmeiras, porque apesar de eles terem afastado alguns cruzamentos, nem tiveram tantos hoje, o Murilo teve uma chance clara e perdeu, o Gustavo Gomes fez o gol e ainda pegou o rebote, mas infelizmente estava um pouco impedido. A melhor jogada do Palmeiras no segundo tempo foi uma bola que o Palmeiras trabalhou, rodou, o Felipe Antos veio buscar a bola no meio de campo, ele virou a bola pro Flaco Lopes, o Kelvin chegou como elemento surpresa e ele bateu e o Jordi fez a defesa, foi a única chegada do Palmeiras de chute no gol. Teve uma outra do John Arias que acabou entrando no segundo tempo. Entrou o John Arias junto com o Lucas Evangelista aos 60 minutos, que ele tirou o Andréas Pereira e o Alan. O Alan não estava bem no jogo, mas o Andréas, apesar de ter entregado ali 2 vezes a bola, né, que não pode fazer isso, o Andréas era o jogador que, quando tinha era essa ligação defesa meio, ele conseguia pegar essa bola, virar o jogo e dar um pouco mais de criatividade, soltar essa bola nos pontas ou no Maurício. O Maurício que fez uma movimentação muito boa, como eu falei pra vocês hoje, fez um jogo bom de novo. Depois ele tirou o Maurício e o Sousa, com o Felipe Antos e o Vitor Roque não conseguiu atuar bem. O Felipe Antos até que fez algumas movimentações, recebeu a bola, procurou o jogo, mas acho que faltou o Palmeiras ter um pouco mais de drible, porque como o Novo Horizontino marca muito bem, se você dribla, você consegue fazer uma jogada 1 contra 1, você quebra as linhas, você desmonta a linha de defesa, e acho que acabou faltando isso. O Novo Horizontino começou a fazer cera no final do jogo, obviamente, e o Palmeiras acaba ficando com apenas 1-0. No final do jogo o Palmeiras acabou também se precavendo ali, o Novo Horizontino incrível, marcando saída de bola aos 84 minutos, incrível, impressionante. Eles tiveram um escanteio ali de perigo. Então o Carlos Miguel não fez defesas importantes, o Palmeiras teve um controle bom do jogo, mas acho que pro nível de controle, o Palmeiras deveria ter conseguido fazer mais, deveria ter conseguido ferir mais o Novo Horizontino. Lá é outro jogo, o Novo Horizontino vai ter que jogar o jogo lá, vai ter que vir para cima do Palmeiras em algum momento, vai dar espaço, o Palmeiras vai poder aproveitar, mas não vai ser um jogo fácil, eu tenho certeza, porque o time dos caras marca muito. Mas o John Arias não pode ser reserva desse time, Abel Ferreira. Não existe explicação sua. Eu acho, com todo respeito, eu quero saber a sua opinião, uma teimosia. É uma teimosia porque o Sousa é um jogador inconstante, que até vem melhorando nos últimos jogos, vem até elogiando ele aqui, mas ele não pode jogar e o Arias ficar no banco. Não tem o menor sentido você investir 25 milhões de euros no jogador. Ah, mas gestão de grupo, pelo amor de Deus, Abel, você não vai perder o grupo por colocar o John Arias.
A todo mundo que sabe do elenco, se você perguntar do Carlos Miguel pro Lopes lá quem é melhor, todo mundo vai saber. Então, tem qualidade? Vai jogar. No lugar de quem? Meu amigo, você vai tirar o Alan, você vai tirar o Sousa, mas ele tem que jogar o jogo. Bom, essa é a minha opinião, deixa seu comentário que é muito importante. Valeu, galera, desculpe não ter feito a live hoje, minha filha não tá muito bem, então eu tô aqui de zóio nela, beleza? Um abração, tamo junto, 1 a 0 e pra cima no jogo da volta, mas acho que poderia ser melhor. Qual é a sua opinião?